Está gravando. Gravar. Graça e paz, que o Senhor possa te abençoar ricamente, em nome do Senhor Jesus, em que esta mais uma aula possa ser edificante para todos nós. Amados, nós encerramos matéria passada, né? Adentramos aí dentro do livro de Juízes. No entanto, hoje você está pegando a sua apostila, né, com o livro de Juízes. Mas em tudo aquilo que nós comentamos nas aulas passadas, quero te fazer uma pergunta. Daquilo que falamos, quantos juízes são ao todo? Oi? Quantos? O período de juízes tem aí quantos anos mais ou menos aproximadamente? Uma média. Quem eram os juízes? Quem foram homens? Esses homens chamados juízes. Quem que eles foram? O senhor quer os nomes mesmo? Não, só a a definição. 13 juízes, mais Eli e Samuel. Quem são os juízes? Oi? Reis. Não. Foram libertadores. Amém? O período de juízo aí é uma média de 300 anos. Ok? E a gente viu aí na aula passada que terminamos aí o livro de Juízes, né? Não o período, o livro, porque o período ainda dá continuidade. Nós terminamos o livro e vimos que o versículo-chave daquele contexto, no término do livro, foi mais ou menos que cada um fazia aquilo que parecia bem aos seus olhos. Então, houve um desastre, ok? Nesse período. E por que, pastor? Porque eles deixaram Deus, não cumpriram a palavra de Deus. Houve um declínio, um caos espiritualmente. Moralmente, esse povo estava tudo corrupto, né? Se corromperam em meio à imoralidade da época, serviram os deuses cananeus e abandonaram os mandamentos do Senhor. E agora nós olhamos, né, dando continuidade, nós temos aí, após o livro de Juízes, o livro de Ruth. Ruth nada mais é do que um contexto, um cenário dentro do livro de Juízes. Então Ruth não é continuação, faz parte do livro de Juízes. Se você olhar no capítulo 1, no versículo 1, diz assim, ó: sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Olha a loucura dessa família, entendeu? Por quê? Porque Belém é Israel, a palavra Belém significa casa de pão. Então aqui eu encontro uma família que morava na terra da promessa e que estava passando necessidade. Alguém que estava passando fome na terra da promessa. Que simboliza o crente que está dentro da igreja, que faz parte do reino de Deus e vive passando necessidade. Não entende, entendeu? Ainda não renovou sua mente em sentido das promessas de Deus. É uma pessoa que não entendeu quem Ele é. Quando nós olhamos no Novo Testamento, a igreja de Éfeso, que está ali no Atos capítulo ou 18 ou 19, provavelmente 19, que é uma igreja que, ou seja, uma cidade que até então ali dentro daquela cidade houve uma igreja, e dentro daquela cidade eles cultuavam a deusa Diana, Diana dos Efésios. E o que acontece? Em todo o território da cidade de Éfeso, essa deusa era muito respeitada. E quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Efésios, ele denuncia o poder da igreja. Ele mostra, ele revela o nível da igreja, quem nós somos como igreja, o que o Senhor colocou em nós. E lá ele fala em Éfeso, né? Aos Éfesos, a igreja de Efésios. Ele fala a respeito que nós temos o Espírito Santo como selo, e ele é o nosso o penhor, ou seja, do cumprimento das promessas de Deus. Ele mostra o poder, a unção, ok?
que nada mais é um mistério que estava oculto em Cristo Jesus bem antes da fundação do mundo, e veio se a revelar através de nós, né? Mostrar este poder a principados e potestades celestiais. Então, ou seja, aqui eu encontro uma família que estava na terra da promessa, mas que não estava vivendo as promessas de Deus. E aí essa família que mostra, né, um pai, uma mãe e 2 filhos, né? Elimeleque significa o Senhor é meu rei. Noemi, que é o nome da esposa e da mãe, significa agradável. Malom e Quirion. Malom significa medroso, Quirion significa doente. E eles se deslocam das terras de Belém e vai lá para Moabe. Moabe é a terra do incesto, né? Porque Moabe, ele foi descendência, esse povo era descendência de Ló, que foi resultado de um incesto, né? De um caso que ele teve com a própria filha dentro da caverna. Então olhe só para você ver, alguém que sai da promessa de Deus, alguém que quebra uma aliança com Deus e vai buscar alimento, ok? Vai suprir suas necessidades nas terras de Moabe. É particularmente aquela pessoa que está dentro da igreja e que quebra uma aliança com a igreja, quebra a aliança do discipulado, quebra a aliança com o seu pastor e vai suprir suas necessidades nas terras de Moabe, ou seja, no mundo, entendeu? Sem consultar Deus, sem saber a vontade de Deus, sem conhecer o desejo de Deus. Entenda uma coisa, como cristão nós não podemos nunca sequer sair da casa de Deus, entendeu? Bem sequer que o sair já não é correto, mas ainda mais sem consultar Deus. Devo ou não, Senhor? Ok? Claro que não deve, mas nesse caso, porque houve fome na terra. Agora entenda uma coisa, tudo na Bíblia, tudo na nossa vida tem um porquê. Pastor, eu estou passando necessidade, tem um porquê. Pastor, eu estou passando luta no ministério, tem um porquê. Pastor, as coisas não estão dando certo para mim, tudo tem um porquê. A grande verdade é que a gente sempre acha uma necessidade, aquilo que está faltando. Mas o dever de um cristão é sempre analisar aquilo que está impedindo você de vencer. Quando você realmente analisar aquilo que impede você de avançar e de conquistar, você vai conseguir realizar grandes projetos. O nosso desejo é sempre alcançar alguma coisa, continuando da maneira que nós estamos. E com Deus é diferente. Você atravessou uma porta com Deus, ela se fecha, não tem como voltar atrás. E quanto mais você vai se aproximando de Deus, mais as portas que você praticamente estão para passar, elas vão se estreitando cada vez mais. É o que a Bíblia diz, a quem muito é dado, muito é cobrado. Então se Deus está te dando, se Deus vai te dar mais, se prepare. A quem muito é dado, maior responsabilidade terá. Eles não valorizam isso, eles saem da terra da promessa e vai para Moabe. Sabe por quê? Porque a minha Bíblia diz que houve fome na terra. Como que houve fome na casa de pão? Como que houve necessidade na terra da fartura? Algo estava acontecendo. Mas se você olhar em Juízes no capítulo 2, do versículo 7 ao 15, você vai descobrir porque houve fome na terra. Gostaria que alguém abrisse lá e lesse. Amém? Nós já lemos isso, mas é necessário que você volte para ver o porquê desse acontecimento na terra. Preciso de alguém que leia, por favor. No capítulo 2, versículos 7 ao 15. Se possível, seja um crente. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciões, que prolongaram os seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, da idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timate-Eres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram o Senhor, Deus de seus pais,
que os tiraram da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Amém. Tá bom até aí. Qual foi o resultado, o porquê da fome? Que eles deixaram o Senhor e serviram a Astarote, a Baal e aos Balaíns, aos pequenos ídolos. Entendeu? Eles deixaram o Senhor, e aqui tem um resultado disso: houve fome na terra. Agora entenda uma coisa: dentro do reino de Deus, dentro da casa de pão, dentro do largar da fartura, dentro da casa de oração, do reino do Senhor, existem momentos que são difíceis, mas isso não significa que você tem que se deslocar, sair e buscar suprir sua necessidade lá fora. Entendeu? Essa família, particularmente, eles quebraram uma aliança com Deus. Amigo, todo aquele que quebra uma aliança assina um atestado de morte. Sabe por quê? Porque eles foram, mas só Noemi conseguiu retornar. Entendeu? Então, ou seja, puxa vida, está difícil. Ok, está difícil aqui, pastor. Não está fácil, mas estamos vivos aqui dentro. A verdade é essa. Entendeu? Então, dentro de uma aliança, existem testes, provações, existem momentos de dificuldades, mas, ou seja, estamos vivos. A grande verdade é essa, que a qualquer momento Deus vai visitar a terra, a qualquer momento essa necessidade vai ser suprida, a qualquer momento essa provação, esse teste vai passar, e eu vou voltar a comer pão, a fome vai passar, entendeu? Então existem momentos dentro do reino de Deus que existem as crises. Elas vêm na vida de todo mundo. Ela vem na vida do casal, ela vem na área sentimental, ela vem na área financeira, ela vem na área ministerial. Todos nós temos tempos de crise, mas nós não podemos, morrer nessas crises. Elas vão vir e elas vão ter que passar. A nossa vida é forjada dessa maneira, por períodos. Entendeu? Então tem períodos que Israel estava no deserto e não tinha água, mas de repente Deus veio, fez um milagre e a rocha liberou água. Amém? Assim a nossa vida no reino de Deus, é assim que nós somos forjados. O apóstolo Paulo, ele escreve a segunda carta à igreja de Corinto, que está lá em Atos capítulo 18, e ele combatendo ali os falsos profetas. Esse era o sentido daquela carta. E ele manda, ou seja, ele manda com que o povo daquela igreja de Corinto pudesse analisar entre ele e os falsos profetas. Porque Paulo veio, ele plantou a semente, ali cresceu uma igreja. Entendeu? Cresceu uma igreja. E a igreja não conhecia os princípios do que é uma igreja. Entendeu? Então na igreja de Corinto, você vai ver de tudo. Eles não sabiam muito bem o que era casamento. Eles não sabiam o que era corretamente ceia do Senhor. Eles não sabiam se eles podiam comer coisas consagradas aos ídolos, e se não podia comer, entendeu? E ali tinha casos de imoralidade sexual, porque a cidade era muito envolvida com a prostituição. E aquelas famílias se convertendo, a prostituição entrando dentro da igreja. Até na primeira carta, no capítulo 5, tinha um caso que um rapaz saía com a esposa do seu pai, com a sua madrasta, e aquilo era tudo aceito dentro da igreja. E o apóstolo Paulo combate isso com a primeira carta, só que na segunda carta levanta alguns falsos, alguns enganadores, falsos profetas, falsos doutores. E eles começam a inutilizar a doutrina do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, o que ele ensina a mim e a você como ministro de Deus, como servo de Deus? Que nós devemos ser pessoas resolvidas. O que é o resolvido? Ele menciona, se eu não me engano, no capítulo 6 da segunda carta, ele fala assim que como ministro de Deus tem que ser recomendado em tudo. Em ter e não ter dinheiro, em
na muita paciência, nos açoites, nos trabalhos, nas vigílias, no sofrimento, no choro, na alegria, ou seja, uma pessoa resolvida. Você sabia que o maior problema hoje que gera crises, entendeu? Tanto em casamento, como ministerialmente falando, em lideranças e na vida de até grandes líderes, é a falta da pessoa ser resolvida. Porque o cara que é resolvido, ele come arroz e dá glória a Deus. O cara que é resolvido, se ele não tem dinheiro, ele é alegre, ele é feliz do mesmo jeito. O cara que é resolvido, ele vai para o culto de bicicleta, ele chega com a mão dele lá cheia de graxa, ele chega dando graça e paz para todo mundo, e está tudo muito natural para ele. Você entendeu? Porque ele é resolvido. O apóstolo Paulo fala, o cristão, ele tem que ser bem resolvido, a vida dele é resolvida. Entendeu? Porque quando uma pessoa não é resolvida, ela gera crises em tudo. Olhe só para você ver, aqui se trata de uma família que está passando necessidade. Nesse momento aqui, o cara nem consulta a Deus se deve ou não sair da terra da promessa e ir para Moab. Ele simplesmente pega a família dele e vai. Entendeu? Então, existem pessoas que ela dá uma olhada no salário dela, ela fala, não, isso não está bom para mim. Mal sabe ela que talvez naquele lugar que Deus vai promover ela, e ela pega, se desloca, vai para outra empresa, vai trabalhar em outro trabalho. Ah, aqui não está muito bem, porque ele pega, sai da igreja e vai para outra igreja, sem consultar Deus, sem falar com Deus, sem um projeto, sem uma visão, só porque no momento ele está passando por uma crise. Essa pessoa não é resolvida. Ela não consegue liderar, porque ela não se lidera a si mesma, entendeu? É uma pessoa que está em crise sentimentalmente, emocionalmente, ok? Agora, olha só uma coisa, pastor, o porquê das crises? Vou usar um termo muito simples, bastante conhecido entre nós, família. Você sabia que os grandes problemas em uma família unem a família? Mas você sabe o que faz uma família se separar? É um copo que quebra. É uma lâmpada que ficou acesa que o marido acha ruim com a esposa. É uma toalha molhada que ficou lá em cima da cama. É o papel higiênico que a esposa colocou invertido lá no suporte do banheiro. É alguém que deixou a tampa da pasta sem tampar. E isso que gera crises. Entendeu? É o filho que chega tarde, talvez o pai não fala, a mãe bate em cima e vai. Coisas pequenas de se resolver. A mesma coisa são as crises ministeriais, trazendo agora para a liderança. É a falta de comunicação, de diálogo, entendeu? Entre discipulador e discípulo. Um imaginando algo do outro. Você sabe que Satanás mais tem usado em nossos dias? Na onde que ele tem atuado? Naquilo chamado presunção. Eu acho que fulano está pensando isso de mim. Eu acho que fulano não está bem comigo. Eu acho que a minha esposa, eu acho que o meu esposo, eu acho que o meu pastor, eu acho. E aí o negócio vai crescendo e vai virando um monstro, um gigante. Entendeu? E aí acontece isso aqui, ó. Vou sair, vou me deslocar. Aqui é uma família que esqueceu o pastor Dum de todas as promessas de Deus. Pô, meu, eles estão na onde? Na terra que mana leite e mel. Passando necessidade. E vai buscar comida lá nos campos de Moab. Para com isso. Quebrou a aliança. Assinou atestado de morte. Morreu. Entendeu? Só que aí tem toda uma história de redenção, que Deus é muito lindo. Por outra parte, Noemi teve 2 noras. Essas 2 noras ficaram viúvas. Uma delas, Ruth, a outra, órfã. A órfã, segundo a sua cultura, voltou para os seus deuses. Ruth não. Ruth olhou na vida de Noemi e foi, ou seja, Noemi com todas as suas dificuldades,
era uma boa consolidadora. Consolidou Ruth, a ponto de Ruth dizer: olha, aonde você pousar, eu vou pousar. O que você comer, eu vou comer. Aonde você parar, eu vou parar. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aonde você for, eu estou contigo. Entendeu? Então Ruth, ou seja, o Noemi prova que a consolidação bem feita funciona, porque ela se desloca uma mulher que não conhecia o Deus de Israel, mas viu o Deus de Israel através da vida de Noemi. O apóstolo Paulo diz que nós somos uma carta escrita. Entendeu? Não precisa de recomendação. Nossa vida é uma carta que as pessoas vão ler. As pessoas vão olhar para nós e vão dizer: não, eu quero seguir, porque eu vejo Deus na vida desse homem, eu vejo Deus na vida dessa mulher, eu vejo Deus no ministério dessa pessoa. Essa pessoa é diferente, a maneira que ela fala, a maneira que ela ama, a maneira que ela trata a esposa, a maneira que ela trata o marido, a maneira que essa pessoa trata os filhos, é diferente. Então eu quero andar com ele, eu quero o Deus dele, eu quero ter aliança com ele. Então aqui está o segredo de você formar a tua macrocélula. Aqui está o segredo de você ganhar almas para Jesus. Uma boa consolidação. E é interessante que Noemi fala para Ruth: Ruth, fica aí, cara. Fica aí. Fica aí, porque eu já não tenho mais filhos. Ela falou: eu não estou indo por causa dos filhos. Eu sei que você não tem mais filho. Eu não estou indo por causa de marido. Eu estou indo por causa de você. Eu me apaixonei em você. Você é uma pessoa que tem Deus, e eu quero Deus, o Deus, eu quero conhecer como cultuar esse Deus. E ela retorna para Belém, ou seja, eu retorno para a igreja, para a casa de pão. E ali verdadeiramente ela conhece um homem por nome de Boaz. Boaz tipifica Jesus Cristo. Ela é restituída, entendeu? Ela é restituída. E Ruth, ela se tornou, ela teve um filho por nome de Obed, que foi pai de Jessé, que foi avô de Davi. Então é alguém que é moabita, está debaixo de maldição, entendeu? Mas ela veio para a casa de pão. Ela foi redimida por Boaz, pelo próprio Cristo, representa o próprio Cristo, o próprio Jesus Cristo. E ela entra para a genealogia de Jesus. Você sabe o que é uma pessoa que entra na genealogia de Jesus? O que é isso, pastor? É fazer parte da história de Deus na terra. Entendeu? Quantos aqui fazem parte da história de Deus nessa terra? Em nome do Senhor Jesus. Então, crie uma história de fé. Viva uma história de fé. Amém? E faça parte dos heróis da fé. Então, olha só uma coisa, ela consolida Ruth e leva Ruth a uma aliança. Agora, tudo aquilo que realmente a gente faz, a gente recebe. Porque Boaz procurou saber quem era ela e ouviu falar que ela fez muito bem a Noemi, entendeu? Ela foi alguém que ajudou Noemi. Noemi já está de idade, viúva, e particularmente foi alguém que auxiliou Noemi, abençoou Noemi, e foi abençoada através de Boaz. Então esse é o livro de Ruth, os 4 capítulos do livro de Ruth, é um cenário inserido dentro do livro de Juízes, amém? Juízes, ele inicia-se com a morte de Josué, e ele vai, amém? Até a chegada de um rei, até 1 Samuel, capítulo de número 8, amém? Até a chegada de um rei. Então todo esse período, ou seja, não havia rei em Israel, é o período dos juízes. Mas você vê um divisor de águas depois do livro de Juízes, que dá-se início ao livro de Samuel. O livro de Samuel é um divisor de águas na história de Israel. Por quê, pastor?
Porque o povo está entregue à idolatria. O sacerdócio, que deveria ser o sacerdócio real, se tornou um sacerdócio maligno. A palavra, o evangelho, a doutrina, amém? Os sacerdotes se corromperam. Eli é um dos juízes e também sacerdote. Ele tem 2 filhos. E a palavra do Senhor diz que a casa de Eli havia se corrompido. Eles haviam se vendido. Aquilo tudo se tornou algo mecânico. O sacrifício, a adoração. Eles eram rapazes, filhos de Belial, rapazes imorais. A palavra do Senhor diz que eles deitavam com as mulheres em bando na porta daquela igreja, entendeu? Na porta daquele templo. E o que aconteceu? Eli, que era responsável, o pai, não fazia nada, fazia vista grossa. Então, o que eu aprendo aqui, nesse cenário corrompido da vida de Eli, nesse sacerdócio maligno? Irmãos, nunca deixe aquilo que é sagrado se tornar algo normal para você. Porque aquilo que se tornar normal para você, entendeu? Vai se tornar profano para Deus. A verdade é essa. Nós temos uma tendência de irmos crescermos espiritualmente e chegarmos num nível e nós esquecermos de onde nós saímos, quem realmente nós éramos e onde Deus nos colocou e tem nos colocado. Você sabe que uma das advertências lá em Apocalipse, em uma das igrejas da Ásia Menor, era que aquela igreja deveria voltar ao primeiro amor. O primeiro amor, nós não temos argumentos. No primeiro amor nós não questionamos. No primeiro amor, meu irmão, se mandar você plantar bananeira e ficar a noite inteira plantando bananeira e orando, você faz isso. Só que com uma tendência que o tempo vai passando, nós nos sentimos dono da verdade. Nós começamos a fazer as coisas da nossa maneira e nós recheamos aí do nosso jeito, entendeu? E achamos que as coisas são assim, porque nós nos tornamos profissionais. Agora entenda uma coisa: reino de Deus, ministério, não é do nosso jeito, não é da nossa maneira, é do jeito de Deus. Se Deus não conduziu o altar, se Deus não conduzir a igreja, entendeu? Se não for Ele que tiver conduzindo a obra, se for o homem, o Espírito de Deus não estará, por exemplo. E a obra não vai funcionar. O seu ministério não vai funcionar. Então, uma pergunta que eu faço para você hoje, como cristão: qual é a sua motivação em estar aqui? Qual é a sua motivação como discipulador, como discípulo, como membro da igreja, como ovelha do Senhor? Qual é a tua motivação como líder, como pastor? Qual é a sua motivação? Pastor, eu estou fazendo porque alguém pediu para mim fazer. Pastor, eu estou fazendo porque alguém está fazendo. Pastor, eu estou fazendo porque se eu não fizer fica ruim para mim. Eu estou fazendo porque eu estou numa igreja que todo mundo faz. Qual é a sua motivação? Amado, com todo respeito a você, mas dependendo da tua motivação, o teu sacerdócio pode ser um sacerdócio maligno. Deus não aceita. Entendeu? Deus não aceita. E quando Deus não aceita, pode ter certeza que Deus já está preparando alguém que seja um sacerdócio real para entrar no seu lugar. Olhe só para você ver o clima. A palavra do Senhor é representativa, figurativa, entendeu? Ela é literária, ou seja, ela denuncia uma verdade usando símbolos. E como que está o cenário antes do ministério de Samuel? Abra a palavra do Senhor no capítulo 3 de 1 Samuel. E olha a declaração.
Diz assim: e o jovem Samuel servia ao perante Eli, e a palavra do Senhor era de muito valia naqueles dias, não havia visão manifesta. Sucedeu naquele dia que, estando ele deitado no seu lugar, os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel. Olha que tremendo. O que isso representa? Que há uma época de obscuridade, negritude, de trevas. Você entendeu? E a lâmpada é o castiçal. O castiçal representa os 7 Espíritos de Deus, que ficava no templo. Ok? E a palavra do Senhor, como uma figura do Estado de Israel, antes que a lâmpada se apagasse, ou seja, antes que o Espírito de Deus se removesse, Deus veio falar com Samuel. Parece que o ministério daquele povo estava por um fio, a paciência de Deus estava por um fio de cabelo, antes que a lâmpada se apagasse. Esse era o cenário, entendeu? Deus veio falar com Samuel. Por que com Samuel? Samuel, quem foi Samuel? Como foi gerado Samuel? Como foi o ministério de Samuel? A palavra do Senhor mostra a respeito de uma mulher chamada Ana, esposa de Elcana. Segundo a cultura da época, o homem possuía mais de uma mulher. Deus nunca aceitou, no entanto, suportou no Velho Testamento. E aí a gente vê um conflito entre as duas. Amém? Mulher na Bíblia representa a igreja. Enquanto Penina dava filhos, enquanto Penina era frutífera, Ana não podia dar filhos a Eucana. E a palavra do Senhor diz que devido a isso, ela era aborrecida, rejeitada, mas nunca aquela mulher parou de orar. Ela orava constantemente. Entendeu? Não orou uma semana, não. Segundo alguns estudos, foram anos e muitos anos de oração. Por quê? Porque aquilo que realmente ela ia gerar, ia mudar a história do povo de Deus. Então aquilo que realmente será um grande projeto, uma grande mudança, um divisor de águas, uma página na história virada, é algo que particularmente vai dar muito trabalho. Essa mulher orou anos e anos, mas um dia ela foi no templo. E ela disse: basta, Senhor, se o Senhor me der, eu lhe devolvo. É alguém que faz uma oferta sem ter. E ela faz uma oferta antes de receber. O que eu aprendo aqui? Fé. Se o Senhor me der um filho, eu lhe dou. Entendeu? Se o Senhor verdadeiramente me der, se eu puder ter um filho, era o sonho dela, eu lhe dou. Agora entenda uma coisa: ela precisava de um filho, Deus precisava de um juiz. Ela precisava de um filho, Deus precisava de um sacerdote. Ela precisava de um filho, Deus precisava de um profeta. Quem é Samuel? 3 em 1. Entendeu? É alguém que vem com 3 ministérios para mover, mudar, restaurar Israel. Agora entenda uma coisa: não há transformação, não há milagres, não há multiplicação, não há mudança sem oração. A verdade é essa. Ela gerou em oração. Como que você tem gerado os seus discípulos? Pastor, eu estou gerando um churrasco. Eu faço um churrasco lá em casa, lota. Ok. Quero ver no dia da guerra, no dia da tempestade. Não fica um. Por quê? Porque tem que ser gerado em oração. Jesus gerou seus 12, né, em oração. Discípulo, alma, ovelhas, ministério, forte, sacerdócio,
ministério profético, entendeu? Ministério de administração como juiz, foi gerado em oração e fé. Se o Senhor me der. Agora entenda uma coisa, pastor, mas foi gerado somente em oração? Não, aquela mulher era aborrecida, rejeitada e perseguida dentro de casa. Imaginou? É o símbolo da igreja que não produz. É o símbolo, você lembra lá de Raquel, lá em Gênesis capítulo 30, então 31? Dai-me filhos, ó Jacó, senão eu morro. Dai-me filhos, senão eu morro. Era o grito da igreja, entendeu? No entanto, se tornou mãe das nações. Você quer ter discípulos? Você quer crescer? Qual é o teu grito? Qual é o teu nível de intimidade com Deus? Qual é a tua oração? Quanto tempo você passa na presença de Deus pedindo a Deus, Senhor, eu quero um ministério grande. Senhor, gera, eu quero profetas. Eu quero alguém, o meu discipulado, alguém na minha equipe que vai mudar a história da minha cidade, a história da minha nação. Deus vai colocar pessoas no nosso discipulado, na nossa equipe, na nossa igreja, em nome do Senhor Jesus, que vai mudar a história da nossa nação. Assim seja. Quantos creem? Aplauda o Senhor. Olha só uma coisa, Samuel nasce assim desmamado. Ele foi para a casa do Senhor. Mas, olha só para você ver uma coisa aqui que eu analiso na vida de Ana. O dia que Ana foi em Siló, entendeu? O dia que ela foi em Siló fazer um voto dizendo, Senhor, a palavra do Senhor diz que Eli estava presente. Eli ouviu ela orando e disse, Ana, porque ela estava sussurrando, Ana, você está embriagada, você bebeu. Como é bom a gente não dever para Satanás. Você entendeu? Como é bom a gente não dever para o diabo. Ela falou, não, a tua serva, muito pelo contrário, a tua serva está angustiada. Por quê? Porque eu quero gerar, eu quero ter vidas, eu quero gerar vidas, eu quero ser mãe. E aí o sacerdote, ele abençoa, dizendo, conforme a tua petição. Samuel nasce, ele vai para o templo, ok? E é interessante que lá no templo, a gente viu no capítulo 3 aí, que antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus foi falar com ele. É interessante que Deus não falou com o sacerdote, Eli era o responsável. Deus falou com Samuel. Sabe por quê? Porque Samuel tinha um coração puro. Samuel era inocente. O que eu aprendo com Samuel? Samuel, ele vive num meio corrompido, mas ele não se corrompe. Entendeu? Existem pessoas que são influenciadas no trabalho, são influenciadas na escola, são influenciadas na faculdade, e quando acontece, elas consumem o pecado, elas dizem assim, mas também eu estava lá, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Samuel está fazendo parte de um sacerdócio corrompido, mas ele não se corrompe, ele é puro, entendeu? E no entanto, a mãe dele e o pai dele fizeram para ele uma túnica colorida. Poucas pessoas na Bíblia tinham essa túnica, inclusive José teve, né? Samuel teve, o próprio Senhor Jesus teve a túnica, mas isso é demonstração, ou seja, de preferência. Amém? A túnica mostrava e denunciava alguém que era preferido de Deus. Amém? Estou vendo você aqui, a túnica do Senhor é sobre a tua vida. Tem alguém aqui que é preferido do Senhor? A Bíblia diz que você foi predestinado, chamado, abençoado, justificado e há de ser glorificado em nome do Senhor Jesus. Então olha para o teu irmão e diga para ele, não perca a tua túnica, meu irmão, porque você é preferido de Deus. Deus ama você. Olha para o teu irmão e diga, cuidado com o que você fala de mim. Eu sou queridinho do papai. Amém? Nenhum pai aceita que alguém fale mal do seu filho. Amém?
Deus vem falar com Samuel, e a palavra profética que Deus trouxe a Samuel foi uma palavra denunciando ira contra a casa de Eli, que o Senhor iria destruir a casa de Eli. Olha que situação complicada. Deus visita você e diz para você: olha, fala lá para o teu pastor que eu vou matar ele e a família dele. Puxa vida, eu acho que isso é com você, arrancar você da igreja. Você entendeu? E Deus falou para ele, Deus visitou e falou assim: olha, eu vou destruir a casa de Eli, a casa do seu pastor, vou matar os 2 filhos dele. Olha como que Deus, que senão, irmão, andar com Deus é carregar brasa. Você entendeu? O negócio pega fogo mesmo. Então, tem gente que diz assim: eu gostaria de ser profeta, eu gostaria. E é um ministério complicado, ainda que somos profetas do Senhor, mas você entendeu? É complicado. É você olhar para a pessoa que você ama e dizer: olha, Deus falou que vai matar você, Deus vai arrebentar com você. Eu tive uma visão nessa noite, o Senhor passava com um carro em cima de você, você vai sofrer um acidente. Imaginou isso? Era mais ou menos isso. Triste, né? Porque as pessoas não gostam de ouvir a verdade. As pessoas não gostam, elas gostam de ouvir aquilo que realmente, né? O pessoal vai para o culto, se a palavra for uma palavra de autoajuda, entre aspas, aí, né? Puxa vida, que culto tremendo, mas se for uma advertência, uma exortação, uma cacetada, meu Deus do céu, lá, fulano devia estar aqui para ouvir aquilo lá, né? Fulano não veio hoje, não, meu marido devia, casca fora. Mas a grande verdade é que se nós estamos lá, é relevante, que é para nós. Amém? A grande verdade é que eu, quando vou, eu tenho necessidade de ouvir também, sabe? Às vezes eu procuro alguém, dou oportunidade para alguém pregar para mim ouvir, porque é importante, não é só ensinar, é importante ouvir. Mas quando eu vou ouvir, eu tenho algo comigo. Ou seja, o que eu vou fazer agora com essa palavra que eu ouvi? Isso é importante. Não é olhar e dizer: nossa, que pregação linda, que coisa nova, que tremendo, aleluia, glória. Não, o que você vai fazer com aquilo que você ouviu, cara? É o que você vai fazer com aquilo que você ouviu que vai mudar a tua vida, que vai trazer frutos no teu ministério, entendeu? Então as pessoas ouvem: isso não é para mim, isso é para o pastor Eduardo, né? Porque, puxa vida, isso não é para mim, é para o Márcio, isso não é para mim, é para o pastor Tô. Ou seja, entendeu? Estou fora, mas se você que está lá, é para você. E a denúncia foi, a palavra foi: em um só dia, eu vou cancelar o sacerdócio de Eli. Entendeu? E é interessante que pela manhã, sentou na mesa, Deus havia chamado ele por 3 vezes, ele era tão inocente que ele corria lá no quarto do pastor Eli e dizia: Eli, o senhor me chamou? Ele falou: não, rapaz, volta a dormir. De novo o Senhor chamava, ele corria lá, por um meio, e Eli falou: não, peraí, Deus está chamando ele. Quando você ouvir novamente o teu nome, alguém chamar teu nome, você vai dizer: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. E Deus denunciou. Pela manhã, na hora do café, todo mundo sentou na mesa. E aí Eli olhou para Samuel e falou: Samuel, não me esconda nada, conte tudo o que Deus te disse. Difícil, né? E ele contou. E aí Eli, em tempo de tomar uma posição, mudar de vida, não, o Senhor é Deus, faça o que Ele seja feito a vontade dele, que Deus ele faz o que ele quiser. Irmão, você sabe o que eu aprendo aqui? Com todo respeito, mas crente, quando fica velho no ministério, vira demônio, vira capeta, ou a unha cresce cabelo nas costas, com todo respeito, mas nosso Deus do céu é envolvido em hipocrisia, se sente dono da verdade, vira um farisaísmo lascado, julga todo mundo, condena todo mundo, não ora, não lê Bíblia porque acha que conhece tudo, já sabe tudo, não tem paciência de sentar e ouvir a palavra no culto, é uma bebeção d'água, uma mijança, que só o sangue de Jesus tem poder, você entendeu? Quando não fica brincando com o celular, é ou não é? Eu já ouvi, eu já sei, eu já conheço, não aceita conselho, toma uma rota de destruição, cara. Sabe por quê? Porque ficou velho de ministério.
sabe tudo. E aí Deus vai trabalhar com as crianças, com os Samuéis, aqueles que são pequenininhos, que é inocente, é puro, quer ouvir Deus, tem sede de Deus. Quando Deus fala, ele nem entende quem está chamando, aí ele sai catando. Puxa vida, Deus falou comigo, eu não entendi nada, mas eu quero falar, Senhor, eu quero ouvir a sua voz. Agora, uma coisa que nós não podemos perder, irmãos, Adão perdeu inocência e pureza. Entendeu? Deus exige de nós pureza. Pureza. Às vezes pureza, o que é pureza? É me purificar, ficar limpo, pureza. Você sabia que Deus proíbe, exceção casamento, mas Deus proíbe de você ver uma pessoa nua? Hoje na televisão é tão normal. Deus proíbe. Por quê? Porque a partir do momento que você tem uma imagem de nu, de pornografia na tua mente, você não é puro. Entendeu? E Deus, ele trata com os puros. Puros de coração. Puros. Puros de mente, puros de alma, puros de espírito. Ok? Se você rever e olhar Levítico capítulo 18, a gente já viu essa matéria, mas no capítulo 18, era proibido descobrir a nudez de alguém. Não podia ver alguém. Hoje tem mãe que toma banho pelada com a filha. Está errado. Pai toma banho com o filho pelado. Está errado. Vai no mulher que entra de duas no banheiro, uma toma banho. Mulher tem esse costume de entrar de punhado, de 10 dentro do banheiro, né? Homem é só um, olha lá ainda, hein? Homem, quando vai no banheiro, ele está lá fazendo xixi, se alguém chega do lado, ele dá uma tampada, ele protege, opa, quem está atrás. Então, mas a Bíblia proíbe a nudez. É coisa séria. Pastor, mas eu sou casado, então quer dizer que eu tenho que dormir de roupa? Não, meu irmão. Se você está nessa vida, eu vou orar por você. Amém? Você tem a liberdade para dormir pelado. Mas olha só uma coisa, isso é pureza, e Deus vem tratar com Samuel, porque Samuel é puro. Deus não fala mais com ele. E a Bíblia, se você olhar todas as vezes que o texto fala de Eli, Eli estava sentado. Segundo, o que é sentado? Alguém que não está em movimento, está parado, ministério parado. Segundo, ele era gordo. Gordo na Bíblia fala de igreja inchada. Come da palavra, mas não faz nada. Não faz nada. Terceiro, quando a notícia veio, mais para frente um pouquinho, adiantando um pouquinho o contexto, quando a notícia veio que o seu filho havia morrido e a arca havia sido roubada de Israel, ele cai e quebra o pescoço. Sabe o que isso significa? A cabeça foi deslocada do corpo. A cabeça é Cristo, o corpo é a igreja. Deus falou: estou abandonando teu ministério, cara. É você e a tua igreja, eu estou fora. É a igreja de Laodiceia, estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro. Se Cristo não for a cabeça da igreja, amado, não é igreja. É uma assembleia de homens e de mulheres, é uma reunião de status, de pessoas, e Deus não está presente. Agora olhe só uma coisa, Deus, quando Ele quer cumprir o seu plano, a sua palavra, Ele sempre vai suscitar uma maneira. A grande verdade é que a morte sempre arruma uma desculpa. Agora olhe só uma coisa, a palavra do Senhor diz que houve guerra. Quem guerreou? Os filisteus. Quem eram os filisteus? Um povo que não foi destruído. É o resultado da desobediência. A gente já viu isso. Os filisteus, eles se levantaram contra Israel, ok? E Israel então tinha um comportamento de vencer as guerras. A grande verdade é que naquele dia eles perderam. Alguma coisa estava saindo errada. Os filisteus estavam dominando, amém? E os dois sacerdotes que estavam lá no campo tiveram uma ideia, Hófni e Finéias.
tiveram uma ideia: vamos buscar a arca de Deus, vamos colocar Deus à frente. Amém? Foi mais ou menos parecido com Sansão. O inimigo está chegando, invoca a Deus: Espírito Santo, vem agora, eu preciso do Senhor agora, do milagre agora. E o que aconteceu? Aquele dia foi uma grande destruição. Pegaram a arca do Senhor. A Bíblia diz que quando pegaram a arca, Jerusalém, o povo da cidade, eles comemoraram tanto que a terra tremeu, dizendo: agora os filisteus estão ferrados. Agora o inimigo vai ser consumido, porque a arca do Senhor, a arca do Senhor, a arca do Senhor. Mas só estava aí no caixote. Deus falou: não estou nessa. Eu não estou nessa. Eu não me intrometo com ministério corrupto, defraudado. Entenda uma coisa: a vida de Deus não permanece onde existe um perfil de pecado, irmãos. A vida de Deus não permanece, ela pode ficar por um tempo, mas se houver prática pecaminosa, Deus cai fora. Ele deixa sozinho, fala: se vira. E aí é onde o inimigo atua. O que aconteceu naquele dia? A arca foi roubada. Então a arca, o ministério de Eli, da casa de Eli, o ministério daquele povo, nada mais era do que algo, a arca se tornou algo, um objeto de proteção. Você entendeu? Um objeto. Como alguém na sua religião olha para uma cruz e faz o nome do Pai respeitando aquela cruz, era mais ou menos a presença de Deus para eles. Se tornou a arca um objeto de proteção, ou seja, se ela estiver presente a gente vence. Mas não era a arca, era a presença de Deus. Olha para o teu irmão e diga: não é você, é Deus em você. Sem Deus você não faz nada. Sem o Senhor você não consegue. Amém? Você pode aplaudir o nome dele? Agora olhe só, a arca foi roubada pelos filisteus. A notícia chega lá novamente e a mulher de Finéias, ela estava para ter um filho, entendeu? E o que aconteceu? O nome dessa criança foi colocado como Icabô, ou seja, foi-se a glória de Israel. Os filisteus pegam essa arca e ela é levada para a cidade de Asdote, colocada no templo do deus Dagon. Agora entenda algo: a presença de Deus, ela não habita onde há idolatria. A grande verdade é essa. Esse é o comportamento do espírito dos filisteus, querer colocar Deus onde tem idolatria. Deus não se manifesta onde tem idolatria. Eu tenho uma determinada dificuldade, como eu já ouvi pessoas dizer: olha, eu já ouvi naquele lugar, naquele templo de ídolos, uma manifestação do Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu não creio, entendeu? Porque o que Deus abomina e Ele não consente, ok? Com aqueles que praticam coisas ligadas à idolatria, tanto alimento como o próprio ídolo, adoração, veneração e tudo mais, entendeu? Isso Deus abomina, é um pecado. Por quê, pastor? Porque senão nós teríamos que tirar Êxodo capítulo 20, que Deus é um Deus zeloso, Ele é ciumento. Então nós teríamos que tirar uma palavra profética de Isaías, que Deus não divide a sua glória com outro Deus. Amém? Como que vai ter uma manifestação, uma cura, um milagre lá dentro, em nome de Deus, sendo o próprio Deus, se o lugar está envolvido com idolatria? Aquelas glórias, aqueles louvores não serão dadas ao Senhor, serão dadas aos ídolos. Mas a palavra do Senhor diz que colocaram diante do Deus Dagon. Dagon é o Deus, o demônio das águas. Hoje ele é representado no nosso tempo pela Iemanjá. Amém? Uma entidade das águas. Dagon, ele tinha o corpo de homem e cabeça de peixe. Os seus sacerdotes, os seus adoradores carregavam sobre a sua cabeça uma mitra, uma boca de peixe. Você já viu isso em alguma denominação? Alguém carregando uma mitra sobre a sua cabeça, com a boca de peixe? São sacerdotes de Dagon.
Entendeu? Agora olha só, colocaram ele diante de Dagon. Na primeira noite encontraram as mãos e os braços de Dagon, ou seja, diante da arca. E os sacerdotes de Dagon foram pela manhã no limiar, pegaram lá no chão, colocaram novamente no corpo da estátua. No segundo dia, estavam as mãos, os braços e a cabeça de Dagon diante da arca. Aquele era um sinal, ok? Que o Senhor é Deus e que todos, inclusive os demônios, todos vão ter que se prostrar e saber que Ele é o Senhor dos senhores. Amém. E o Rei dos reis para todo sempre. Amém. Amém. E o que aconteceu? A Bíblia diz que a arca ficou na terra dos filisteus, andou em 5 cidades. Nas 5 cidades, porque havia 5 príncipes filisteus. Nessas 5 cidades a arca ficou durante um tempo de 7 meses. Nesse período Deus feriu as cidades, feriu os filisteus com hemorroidas. Eu acho que foi a época que mais vendeu ventilador em Israel. Desculpa, na Filistia, né? Porque está no território dos filisteus. Por quê? Porque deserto, aqueles caras com hemorroida. Imaginou a situação: deserto, não tem água, muito quente. Aquilo deveria cozinhar. E outra, não somente isso, mas também foi um ataque de ratos, consumindo celeiros, a produção, a agricultura daqueles caras. E o que eles fizeram? Os sacerdotes disseram: nós devemos devolver essa arca. Esse negócio não pode ficar no nosso meio. O que eu aprendo aqui? Que a presença de Deus não é para o ímpio, é para o povo de Deus. Amém? É para mim e para você. A presença de Deus é para nós. A presença de Deus é para a tua casa. A presença de Deus é na tua igreja, é para o teu ministério, é sobre o seu coração, sobre a sua vida. A presença de Deus é para nós. Não abra mão da presença de Deus, não perca a presença de Deus. Seja você a arca do Senhor e seja a manifestação do Espírito de Deus, a presença sobre a tua vida. Ame a presença, busque a presença, seja sedento pela presença, ore, busque, se encha da presença. Pastor, mas eu estou precisando de um monte de coisa. Amado, você precisa de Deus. Amém? Até esses dias eu pregando, eu disse assim, que existem pessoas que dizem: eu preciso de dinheiro. E eu já falei, Fernando, eu preciso do dono do dinheiro. Amém? Porque em Ageu capítulo 2 versículo 8 diz que Deus é o Deus, o Senhor é o dono do ouro e da prata. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor Deus dos exércitos. Então seja amigo do Deus, seja amigo do dono do dinheiro, do dono da prosperidade. Amém? E haverá, suas necessidades serão supridas em nome do Senhor Jesus. Amém? Agora olha só uma coisa. O que eles fazem? Eles devolvem essa arca, mas eles deveriam devolver com ofertas. Eles simulam, não sei como fizeram isso, não sei quem foi o gabarito também, mas pegou alguém e fizeram lá 5 hemorroidas de ouro. Difícil. Ok. Alguém foi cobaia, mas fizeram. E também 5 ratos de ouro. Colocaram a arca num carro de boi e mandaram a arca. As vacas iam berrando e levando a arca em carro de boi. O que eu aprendo aqui? Lá na frente alguém carregou a arca em carro de boi, sim ou não? Sim. Será que ele aprendeu com alguém? Amém? Olha só uma coisa. Essas vacas, esses animais, ok? Eles encaminharam até uma cidade chamada Bet-Semen, ok? E lá em Bet-Semen, os homens de Bet-Semen, eles sacrificaram aquelas vacas numa grande pedra e ofereceram holocaustos, sacrificaram sacrifícios ao Senhor no mesmo dia. Só que naquela cidade havia alguns homens curiosos. E o que eles fizeram quando a arca chegou lá, depois de algum tempo? Eles tiveram curiosidade de saber o que tinha dentro da arca. Amigo, curioso sempre arruma para a cabeça. A Bíblia diz que Deus feriu aqueles homens. Feriu e feriu uma boa quantidade de pessoas. Porque eles não deveriam, ou seja,
observar o que estava dentro da arca. Amém? Ainda que a palavra do Senhor nos mostra lá em Hebreus no capítulo 9, nós entendemos que havia as tábuas do concerto, um vaso de ouro cheio de maná e a vara de Araão, né, que floresceu. Ok? Havia isso dentro da arca, mas eles foram curiosos, eles não deveriam tocar naquilo, e eles foram observar, e a palavra do Senhor diz que o Senhor feriu eles. No entanto, eles pegaram novamente essa arca e eles enviaram a Kiriat Jearim, e essa arca ficou na casa de Abinadab muitos e muitos anos. Ok? Agora, olha só uma coisa, uma pergunta que eu faço para você, que você é crente, você sabe disso. Quanto tempo a arca ficou na casa de Obed-edom? 3 meses. E na casa de Abinadab, esse camarada aqui? Amados, segundo alguns estudos, 20 anos. Entendeu? A arca ficou, isso se não ficou mais, talvez eu até me engane, mas ficou muitos anos. Ok? Porque aqui, claro, existe um determinado, uma lacuna de tempo, mas Samuel morre, a morte dele está lá em 1 Samuel capítulo 25. Quando Davi, muito mais de 20 anos, olha, nada, eu não sei a idade que ele morreu, mas isso aproxima aí de uns 100 anos, muitos anos, coloca aí, de 50 a 70 anos, você pode colocar. Eu não tenho nenhuma afirmação, eu não tenho isso elaborado, eu estou na coerência aqui agora, mas olha só uma coisa para você ver. Samuel, ele é moço quando essa arca é roubada, ele morre depois lá em 2 Samuel, que Davi já se tornou rei, que ele vai vir buscar essa arca na casa de Abinadab. Sim ou não? Sim. Agora uma pergunta, olha o que é andar com Deus. Aqui tem um princípio muito forte. Na casa de Obed-edom, ela ficou 3 meses, devido ao acontecimento da morte de Uzá. 3 meses, a minha Bíblia diz, pastor Duque, o cara lá prosperou, o cara virou empresário em 3 meses. E por que Abinadab não prosperou? Por que tem gente na igreja que prospera e outros não prosperam? Por que será? Amém? Depois do café, a gente vê isso. Samuel, ele já está de idade, ele está velho. E é interessante que o povo de Israel chegou até um determinado tempo, até um determinado momento da história, que eles querem um rei. Eles pedem um rei. Eles têm necessidade de um rei. Pedir um rei seria o quê? Deixar Deus de lado e estabelecer o governo humano, o homem. Entendeu? Samuel vai diante de Deus e diz: Senhor, eles não me querem a mim, eles querem um rei, e eles querem caminhar conforme as outras nações. Aí Deus visita Samuel e diz: Samuel, não é você que eles não querem, sou eu. Porque aqui tem um princípio, que quando eu reprovo um homem de Deus, eu reprovo o próprio Deus. Quando você deixa de ouvir o conselho de um homem de Deus, entendeu? Você está deixando de ouvir o próprio Deus, porque Deus fala através de pessoas. Deus fala através de pessoas. Pessoas que muito causam inimizades, vivem em inimizade, elas têm dificuldade de ser abençoadas, porque Deus abençoa você através de pessoas. Deus sempre vai usar alguém para te abençoar. Então a amizade é importante. Você lembra lá da viúva de Serepta? Desculpa, a viúva com o profeta Eliseu, que a Serepta é com Elias. Ela estava passando uma necessidade,
os credores queriam pegar o filho por pagamento, ela só tinha um pouquinho de azeite, e aí o profeta falou assim: vai ter com os teus vizinhos, vai ter com os teus amigos, e peça vaso emprestado. Então ela tinha vizinhos, ela tinha amigos. Deus abençoou ela através do vizinho. E Deus pode usar o vizinho para vender uma casa baratinha para você, um carro baratinho. Você está entendendo? Deus pode usar o vizinho. Quem mora perto de quem aí? Aleluia, olha para o meu irmão, Deus vai usar você, meu irmão. Deixa Deus usar você. Amém? Deus vai usar vocês aí para me abençoar em alguma coisa, em nome de Jesus. Então Deus usa pessoas. A grande verdade é que quando Samuel é rejeitado, o próprio Deus está sendo rejeitado. Amém? Voltando um pouquinho, porque eu fiquei em dívida aí, né? Tem gente acenando, pastor, a arca. Ok. Entenda uma coisa. Vamos imaginar, isso é coerência minha, mas a arca ficou na casa de Abinadab durante um longo período, né? E o que houve? Não, a Bíblia não menciona se ele prosperou ou não, mas com certeza não prosperou. Por quê? Porque a arca chegou e se tornou normal a presença da arca. Quando ficou na casa de Obed-Edom, meu irmão, eu creio que ele falou: puxa vida, ele não era de Israel, ele não era crente. Quando ele viu a arca, ele temeu, honrou, reverenciou, respeitou, e Deus o prosperou. Sabe por quê? Porque lá no Salmo 128, a base de uma prosperidade familiar, debaixo de um teto, está ligado ao temor. O homem que teme ao Senhor. Amém? O Salmo 128 é o Salmo da família. Terá aí como a esposa será como um rebento, seus filhos como brotos de oliveira sentados ao redor da mesa. Então, o que aconteceu com a arca na casa de Obed-Edom? Ele temeu a Deus. Ele temeu a presença. Ele temeu, ele honrou, ele reverenciou. Puxa vida, não vou olhar, não vou ver o que tem dentro, como os camaradas lá de Kiriat Jearim fizeram, né? Ou seja, de Bet-Semes, ele temeu, e aí o Senhor fez ele prosperar. O homem que teme ao Senhor, ele prospera. A grande verdade é essa. Abinadab não prosperou. Sabe por quê? Porque, deixa aí. Aquilo ali criou pó, ele não cuidou, ele não zelou, ele não honrou, ele não reverenciou, ele teve aquilo ali como um objeto, ainda que era um objeto, mas denunciava o poder de Deus, a presença de Deus. Era algo para olhar e dizer: puxa vida, Deus está na minha casa. Então aqui tem uma pergunta: o que você tem feito com a presença de Deus na tua vida? Qual é o nível de temor que você tem a palavra de Deus na tua casa? Qual que é o nível, qual é o teu comportamento em relação à presença de Deus? Qual é o seu perfil em relação à manifestação do Espírito de Deus na tua vida? São coisas importantes, irmãos. E isso denuncia o nível da tua prosperidade. Por isso que existem pessoas na igreja que prosperam e tem pessoas que não prosperam. E todas estão debaixo do mesmo teto, servindo ao mesmo Deus, ouvindo a mesma palavra, debaixo da mesma revelação. Só que alguns olham, observam, guardam e temem a palavra. Outros, está nem aí, é um eutico, está na janela, está com os olhos lá no mundo, não está nem aí para aquilo que está sendo falado no culto de reverência à palavra de Deus. Amém, amados? Essa é a coerência, essa é a interpretação que eu tenho. Claro que existem outras, mas isso é para você mais ou menos entender. Agora olha só uma coisa: eles pedem um rei, e eles têm o rei que eles merecem. Filho de Quis, da tribo de Benjamim, Saul foi um homem que a Bíblia denuncia que ele era muito lindo, muito bonito. Amém? Aqueles que sobressaíam, um homem que acima dos ombros dos outros ombros das outras pessoas, ele sobressaía, era um homem alto e muito bonito, que o Senhor escolheu para ser rei de Israel. Foi ungido e amado pelo profeta Samuel. Samuel gostava muito de Saul, entendeu? Foi discípulo ali de Saul, foi ungido
discípulo de Samuel, foi ungido por Samuel. Então ele tinha um afeto, um carinho especial por Saul. Só que Saul foi um homem que não fez a vontade do Senhor. Foi um homem que começou bem. Ele recebeu o Espírito de Deus, ele profetizava no rancho dos profetas, ele profetizava como um profeta, até isso virou um provérbio em Israel, um comentário, um jargão. Só que o que aconteceu? Ele não fez da maneira de Deus. Era uma pessoa ansiosa, ok? Era uma pessoa que tinha suas diretrizes próprias. É o crente que andava no eu acho que assim é melhor, eu acho que deve ser feito dessa maneira, eu acho que pode se fazer dessa maneira, e não da maneira de Deus. Então nós vimos aí que ele se aproxima de uma guerra. Se eu não me engano, no capítulo 10, 8, então capítulo 8, versículo 10, mais provável que seja 10, 8, deixa eu ver para você, lá em 1 Samuel, capítulo de número 13, seria 10, versículo 8, amém? Gostaria que alguém lesse esse versículo, 1 Samuel 10, versículo 8, por favor. O que diz? Amém? Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que has de fazer. Ok. O profeta disse para Saul: Saul, você vai ficar em Gilgal, lugar. O que significa mesmo Gilgal? Nós vimos isso em Juízes. Desculpa, lá em Josué. O que é Gilgal? Lugar de convocação. Está lembrado? O povo, antes do Jordão, eles ficaram num território chamado Gilgal. Agora, olha só uma coisa. Eles deveriam, todo o exército, principalmente Saul, que sendo rei, sendo líder, esperar por um tempo de 7 dias, para que eles subissem para a guerra, ok? Então, o próprio Deus estava testando o ministério de Saul. Ele deveria esperar 7 dias, porque o sacerdote Samuel iria descer em Gilgal, iria sacrificar. Por quê, pastor? Porque não poderia subir para uma guerra sem as diretrizes de Deus, sem sacrificar o Senhor. Porque uma vez sacrificando o Senhor manifestava na vida de alguém, e essa pessoa dizia: assim diz o Senhor, pode subir, que o Senhor entregará os inimigos na tua mão. Você vai ver isso em toda a Bíblia. Então, o sacerdócio, ou seja, o sacrifício, uma vez apresentado diante de Deus, significa o quê? Que eu obtenho resposta da parte de Deus. Amém? Quantos aqui precisam de uma resposta? Amém. Sacrifique. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, que nós temos que apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus. Então, ou seja, o meu sacrifício, o sacrifício tem poder de falar diante de Deus. A oferta fala diante de Deus. E uma vez se fazia o sacrifício, só que quem fazia o sacrifício, segundo a lei levítica, deveria ser o sacerdote. Somente o sacerdote tinha capacidade, autoridade de fazer o sacrifício. Mas o contexto do capítulo 13 diz assim, versículo 8. Vamos no versículo 6 primeiro. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em angústia, porque o povo estava apertado, o povo se escondeu pelas cavernas, pelos espinhais, pelos penhascos e pelas fortificações e pelas covas. E os hebreus passaram o Jordão para a terra de Gede e Gileade, estando Saul ainda em Gilgal. Todo o povo veio atrás dele, tremendo, e esperou 7 dias, até ao tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele.
de Saul. E disse Saul: trazei-me aqui um holocausto, ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, Samuel chegou. Puxa vida, cara. Olha só que coisa. Um dia, Samuel não vem 2 dias, 3 dias. No 7º dia, o povo que estava com Saul falou: quer saber de uma coisa? Eu estou fora desse barco. Porque o inimigo foi aumentando, o inimigo foi se aproximando, foi aumentando o número de inimigos, e o povo que estava falou: quer saber de uma coisa? Os caras vão matar a gente, estamos fritos. E Samuel já era. O que é isso aqui, irmãos? É aquela sensação que Deus não está presente. É aquela sensação que você olha para a circunstância, olha para dentro de você e diz: puxa vida, eu estou sozinho nessa pegada. E aí existem pessoas que nesse momento, existem líderes que passando por essas circunstâncias, por esse período de vida, o que essas pessoas fazem? Elas negociam, entendeu? Elas põem preço no ministério delas, elas fazem aquilo que elas acham melhor para elas. Ok? Por quê? Porque elas deixam verdadeiramente de confiar na palavra de Deus. Amado, se você não confiar na palavra de Deus, você nunca vai vencer. E eu vou dizer algo para você: Deus testará o nosso ministério, claro que com realidades diferentes, mas cada um no seu nível, mas Deus testa. Ele testa para você se você realmente é fiel a Ele, ou se é fiel a suas a pessoas, as suas necessidades, ou segundo as suas circunstâncias, ou exatamente a quem realmente você é fiel. Agora olha só uma coisa: quando Saul, o líder, viu que o inimigo estava aumentando, o povo dele estava indo embora, o que ele fez? Ele se desesperou. Entendeu? Existem muitos líderes desesperados. Por quê, pastor? Porque no ministério às vezes falta grana. No ministério, eu já teve culto aqui na Estiva, que eu olhei na igreja, tinha gente pendurada para todo lado, falando: meu Deus, agora vai. Pum! Aí na próxima semana, cara, você olha aquela cadeirada branca, você parece garça. Você fala: rapaz, cadê o povo da semana passada? E aí, peraí, então, meu Deus do céu, você tem que confiar na palavra de Deus. Você tem que ficar na promessa. Não, peraí, Deus falou que Ele vai fazer, então eu não vou dar crédito para este momento aqui, para essa circunstância. Eu não vou dar crédito, não vou perder o sono, nem muito menos apetite, não vou desistir de nada por causa desse momento, porque com certeza é um teste para o meu ministério. E aí passa-se um tempo, está ali tudo novamente, e está acontecendo muito melhor. Então, e isso acontece em todas as áreas da nossa vida. Você entendeu? Todas as áreas. Só que você tem que ficar na palavra. Então o inimigo vai usar pessoas, vai usar situações para que você saia da palavra. E você não pode assustar com o cenário que o inimigo está formando ao teu redor. Você não pode se assustar com as circunstâncias que vêm sobre a tua vida. Você entendeu? Como eu disse para você, você tem que ser resolvido interiormente, posicionado, perseverante e olhar para a promessa. Pô, Deus não vai mentir. Deus não me colocou nessa. Deus não coloca ninguém fria. Deus não vai viagem perdida. Deus não colocou eu aqui para morrer. Com certeza Ele vai fazer. Então eu vou esperar. Ah, mas olha o que Abacuque fez. Abacuque orou ao Senhor, subiu numa torre, orou ao Senhor, pediu uma resposta para Deus, que ele estava indignado com uma situação. É como se ele trancasse a porta da torre, jogasse a chave lá de fora e falou assim: olha, eu não saio daqui enquanto o Senhor não responder. Pronto, acabou, eu vou morrer aqui. E a palavra do Senhor disse que Deus foi lá falar com ele. Você entendeu? Olha que posição. Eu não saio daqui enquanto o Senhor não resolver. E eu não sei se já aconteceu com você, que comigo já aconteceu. Eu teve dia de eu ir para um monte e dizer: Senhor, ou o Senhor fala, ou o Senhor fala. Mas, puxa vida, pastor, o senhor foi mal educado. O senhor foi mal educado com Deus? Não. Não se coloca Deus na parede, Ele é Senhor e é Senhor. Mas eu quero dizer para você, cara, quando você realmente
se posicionar e for sincero na tua oração, e Deus que rejeita a aparência, avalia o coração, Ele vê que tem sinceridade nesse coração, Deus responde. Ele fala com você. Ele fala com você no mesmo dia, na mesma noite. Ele fala, Ele mostra. Você entendeu? Ele mostra. Eu passei por uma determinada situação semana passada e cheguei diante de Deus no monte e falei, ó, tudo ou nada. Puf. Ok. Deus visitou eu, mostrou eu e meu pai. Nós dois no piso da minha casa, eu com meu pai, com uma buchinha de lavar louça, limpando o chão. Deus estava dizendo para mim, eu estou entrando na causa por amor, porque meu pai é símbolo de amor. Deus dizendo, eu estou com você porque eu amo você, eu sou o seu pai, estou com você e eu vou te ajudar a limpar essa situação. Passou 2 dias, resolvido. Acabou. Entendeu? Então Deus falou assim, não, eu vou ajudar você. E eu olhava o meu pai assim, estava nós dois lá limpando com a buchinha de lavar louça no chão assim, ó. E aquela monte de sujeira, só que quando a gente passava a buchinha, ficava limpinho. Resultado de uma oração. Com sinceridade diante de Deus. Tem gente que chega diante do monte, Senhor, eu te amo, Senhor, e fala um monte de coisa que não tem nada a ver com o coração dele, cara. Porque o outro está orando alto, ele começa a orar alto, mas ele não está falando o que ele está sentindo, ele não está usando sinceridade com o coração, ele está jogando palavra, é voto de tolo isso daí, sinceramente, é voto de tolo. A palavra do Senhor diz em Eclesiastes capítulo 5, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus, que sejam poucas as tuas palavras, você tem mais paciência de ouvir, você entendeu? Que você seja mais facilidade de ouvir do que seja tardio no falar, para que você não faça votos de tolo, porque se você votar, você tem que cumprir. Tem gente que fala assim na oração dele, porque agora eu vou fazer, Senhor, porque não sei o que tem, e o pastor prega, ele diz, amém, estou dentro, etc. E depois não tem nada a ver com aquilo, não bate com aquilo que ele falou, são denúncias falsas. Como que Deus realmente vai abençoar uma pessoa dessa? E esse tipo de gente se decepciona, se sente vazio, consciência contaminada e fraco na fé. Entendeu? Acha que então não é assim. Seja sincero com Deus naquilo que você fale com Ele. Olhe só uma coisa, Saul se desespera. Isso aqui é perigoso. Isso aqui faz pessoas abandonar, faz pessoas deixar tudo que fez para trás, faz pessoas desistirem, você entendeu? E outra coisa, tira o crédito do líder. Você entendeu? Por quê? Porque talvez aquele povo pela primeira vez poderia ir embora sim, por causa do inimigo, não por causa do líder. Mas quando o povo está indo embora, o que o líder tem que fazer? Ele tem que motivar o povo, ensinar o povo, dizer, não, peraí gente, nós estamos no mesmo barco. Ei, todos nós passamos provações, todos nós temos luta, todos nós temos uma adversidade pela frente. Agora entenda uma coisa, nós temos algo em comum, como cristão, como servos de Deus. Jesus, a palavra, a promessa, e nós vamos vencer. O profeta falou que vai vir, se ele não vir, ok, essa palavra que ele diz vai cair sobre a vida dele, não sobre a nossa. E ele é homem de Deus, e aí é ele com Deus, mas ele tem que vir. Então eu tenho que esperar. Eu tenho que esperar. Aqui denuncia que Saul não confiava em Deus. Quando você não espera em Deus, entendeu? Isso denuncia que você não confia em Deus. Você manda uma mensagem dizendo, Senhor, o Senhor não é capaz de cumprir aquilo que o Senhor disse. E pessoas que fazem isso, elas são incrédulas. Entendeu? Incrédulas, elas entram na posição de ímpios. A palavra do Senhor diz assim, capítulo 11, versículo 6 de Hebreus, que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele é Deus e que Ele recompensa as nossas obras, Ele é o galardoador. Então, se você se apresenta diante de Deus, você tem que crer, você tem que ter fé. Esse é a linguagem de Deus, fé. Essa é a linguagem de Deus, fé. Entendeu? Agora, olha só uma coisa. Você tem lá no capítulo 11 de Hebreus toda uma relação que fala desde Noé
E vai, Noé, Abraão, Moisés, Davi e os heróis da fé, Raabe, vai narrando, vai narrando, vai narrando, vai narrando. E logo no início do versículo tem várias vezes, diz assim, pela fé, pela fé, pela fé. E aí quando você vai pesquisar e estudar o histórico dos heróis da fé, eram homens que mentiam, nego que era adúltero, assassino, e que venceram. Meu irmão, se você pegar o relatório daqueles homens, você vai falar assim, cara, eu nunca matei ninguém, eu nunca adulterei, cara, então eu estou melhor do que eles. E por que eles venceram e eu não? Entendeu? Pô, Abraão, mentiroso, Davi mentiu, cara, pastor, mas isso então quer dizer que eu posso mentir? Não faça isso, amado. Mas os caras mentiram, os caras teve nego, o Jacó falsificou pra caramba, rapaz. Ô meu irmão, em relação a Jacó, eu estou bem na frente dele, só que o cara se tornou pai de uma nação. Sabe por quê? Porque quando Deus falava, ele acreditava. Deus não quer de nós perfeição, Deus não exige de você perfeição, Ele exige crescimento de fé. Ele quer que você cresça, Ele quer que você tenha fé. Saúl estava num teste, findou, ou seja, faltava algumas horas para fechar o 7º dia. Dá para se entender isso, era o último dia. O que ele fez? Se desesperou, passou a mão no cutelo, foi lá e fez o sacrifício. Quando ele matou o animal, Samuel chegou. Puxa vida, que arrependimento, hein? Não devia ter feito isso. Com certeza isso já aconteceu na tua vida. Não devia ter feito isso, aquela dor de consciência, né? Samuel, amado, entenda uma coisa. Hoje eu disse para um jovem, teve festa na estiva, e o cara já se projetou. O que ele fez? Na quinta ele não foi no culto. No sábado de manhã, sábado à tarde eu faço um discipulado meio especial com os jovens. Ele não foi no discipulado 3 horas da tarde, ele não foi na rede de jovens sábado, e não foi no domingo no culto à noite. Por quê? Porque teve festa, então ele já se projetou para ir, e hoje ele cruzou comigo, cruzou de cabeça baixa, etc, estendeu a mão e disse assim para mim, paz. Nem foi graça e paz, já foi pela metade, eu nem respondi. E aí eu liberei uma palavra para ele, eu falei assim, amigo, deixa eu dizer algo para você, as festas do mundo, elas têm prazo e validade. Acabou. Você entendeu? Acabou. Já era. Só daqui. E com Deus não. As festas em Deus, a alegria em Deus, ela é permanente. É segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Entendeu? Então tudo lá no mundo tem prazo, tem data para encerrar, para acabar. É uma alegria limitada, mas em Deus é ilimitado o negócio, pelo contrário, é permanente. Amém? Por isso que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses e diz assim, regozijai-vos sempre. É o livro da alegria, regozijai-vos, 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 alegrai-vos, alegrai-vos. Nas tribulações, nas lutas, nos tumultos, nas perseguições, mas não está dando certo. Alegre, seja feliz, aprenda a viver, aprenda a ser feliz. Olha para o teu irmão e diga, meu irmão, vai como você é amargo. Seja feliz, em nome de Jesus. Amém? Tem muito crente dentro da igreja infeliz, bravo, cara amarrado, entra com o jegue amarrado, sai com o jegue atado, né? Então tem que ser feliz. Puxa vida, pastor, eu tô numa pendura lascada, eu tô no vermelho, mas eu sou feliz. Aleluia, amém? Estou passando uma luta lá em casa, lá com a minha esposa, mas eu sou feliz. Pastor, eu sou sorteiro no caso e sou feliz, aleluia. Eu imagino a tua felicidade, você é um cara feliz. Amém? Ok. Pastor, eu sou solteiro, eu queria casar. Você é feliz, você não sabe. Olha que tá filmando. Tá filmando, né? Eu tenho que só ensinar, né? Eu não estou vivendo. Eu amo ser casado. Agora olha só. O que aconteceu? Sucedeu que ele ao oferecer o holocausto, Samuel chegou e Saul disse ao encontro para o soldado. Então disse Saul, o que fizeste? Portanto via que o povo espalhava de mim. Olha a desculpa desfarrapada dele. Tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas.
E disse eu: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente, ou seja, loucamente, e não guardaste o mandamento do Senhor teu Deus que te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não substituirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe do seu povo. Portanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Esse Saul se arrependeu aqui? Meu irmão, se é comigo, eu já agarrava no pé do profeta e falava: você vai orar, nós dois aqui, nós vamos mudar o projeto de Deus agora. Eu errei, mas daqui eu não saio. Você está entendendo? Tem que fazer igual Jacó fez. Eu não saio daqui enquanto Deus não mudar essa sentença. Eu errei, eu pisei na bola, puxa vida, eu sou um ser humano, Senhor, eu não quero perder o meu cargo, eu não quero perder a tua unção, eu não quero deixar de ser rei, eu não quero deixar de governar sobre o povo, eu não vou perder o meu ministério, eu vacilei, eu fui cabeçudo, mas muda essa rota, muda esse projeto, muda essa sentença. O que ele fez? Você está entendendo, irmãos? Aqui tem um princípio daqueles que verdadeiramente rompem e daqueles que aceitam tudo, entendeu? Aceitam tudo. Por que Davi chegou a ser o homem segundo o coração de Deus? Davi errou? Nós dissemos aí, muito. Só que o camarada falou: peraí, Senhor, não tire de mim o teu espírito. E o cara ia catando, ia buscando, ia cavucando, ia atrás de Deus, e enquanto Deus não voltava e se resolvia com ele, ele não dava sossego para o céu. Você está entendendo? Então é mais ou menos isso. Puxa vida, vacilei, errei, não deveria ter feito, mas fiz. Sou um ser humano, mas eu tenho que me consertar, entendeu? Eu vou ter com o Senhor: Senhor, me perdoa, o Senhor tem tua misericórdia, ela se renova a cada manhã, o Senhor é Deus, Deus benigno, e por favor, muda essa sentença, eu não posso perder o que o Senhor me deu, não quero perder, mas ele fez isso? Não fez isso. Agora olha só uma coisa, olha como que Deus dá chance para uma mudança. Irmãos, eu vou dizer algo para você: existem pessoas na igreja, no ministério, no discipulado, que elas vão ficar a vida inteira vivendo a mesma história de vida e nunca vão chegar no auge, nunca vão alcançar nada. Sabe por quê? Porque Deus dá chance, elas não aproveitam. Deus dá chance, elas não aproveitam. Olha só o que aconteceu no capítulo 15. No capítulo 15 é suscitada uma nova guerra, uma guerra contra os amalequitas. Veio Samuel e disse a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o meu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora, olha a chance, ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei de que fez Amaleque a Israel. Olha como é Deus, né? Deus não deixa o culpado por inocente. Esse acontecimento aqui aconteceu lá na onde? Lá em Êxodo, capítulo 17. Você entendeu? Os amalequitas. Olha a ocorrência. Faz quanto tempo que isso havia acontecido? Deus recordou do que Amaleque havia feito a Israel. Amém? Teve gente que pisou na bola com você, ela está prosperando. Ela condenou você, rejeitou você, humilhou você, ela está prosperando. Ok, um dia Deus vai recordar. Isso não é uma maldição, mas é um acerto de contas. Deus é justo, e a minha Bíblia diz que Ele é juiz. Ele é juiz. Então faça o bem, viva o bem. Amém? Pratique o bem. Por quê? Porque Deus vai se lembrar das suas obras. Pode passar o tempo que for, mas nem se for, pastor, isso não aconteceu na minha geração, eu morri. Ok, mas Deus vai visitar a geração dessa pessoa lá na frente. Isso é sério. Agora olhe só, no capítulo 15, os amalequitas, Deus resolve destruir os amalequitas, e a palavra foi: eu me recordei de que fez Amaleque a Israel, como lhe opôs no caminho quando subiu do Egito. Vai, pois, agora fere Amaleque, destrói totalmente tudo que tiver, não lhe perdoe,
Porém matarás, destruirás o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois às ovelhas, desde os camelos até os jumentos. O que é isso aqui? É um comando de Deus para a destruição da carne, para matar e eliminar com toda a carne. Primeiro, lá no capítulo 13, o que eu aprendo lá? Trazendo os nossos dias, que eu devo andar pela fé e não por aquilo que eu vejo. Foi o que condenou ele lá atrás, porque ele andou por aquilo que ele estava vendo. Aqui no capítulo 15 é abster-se das obras da carne, matar a carne e andar em espírito. E ele deveria eliminar com toda a carne. Saul na Bíblia representa a carne do homem. Davi representa o espírito. Amém? Porque o homem segundo o coração de Deus é aquele que anda em espírito. Depois a gente vai ver isso novamente. Melhor lá no capítulo 17 de 1 Samuel. Lá tem um texto que a gente vê melhor. Agora olha só isso daí. O que ele fez? Ele vai lá, mata alguma coisa, mas pega o melhor, aquilo que agradou o coração dele. Você entendeu? E nem tudo aquilo que agrada o teu coração é da vontade de Deus. Nem tudo aquilo que agrada o seu coração poderá ser sacrifício para Deus. Você entendeu? E a grande verdade é que ele traz algumas coisas que Deus mandou destruir, ele traz como oferta. Olha que absurdo, cara. Deus mandou destruir, Deus mandou eliminar, e ele está apresentando como oferta diante de Deus. Deus não vai aceitar uma coisa que ele mandou destruir. Uma vez chegou um casal de amaziado para mim. Não, eles não eram amaziados, eles eram da igreja. Chegou e eu fiquei sabendo que os dois estavam morando juntos. E ele já conhecia a palavra, e ela também conhecia a palavra. E aí, chegou igual o frango quando pega chuva, né? Chegou na igreja assim no início do culto, falou assim: pastor, eu queria conversar com o senhor. Eu falei: pode falar. Ele falou: é o seguinte, eu e ela aqui, a gente está junto, né? A gente estava namorando e a gente resolveu agora morar junto. A gente, ele usou o termo, né? Nós juntamos aí, ela está morando comigo. E eu queria que o senhor nos abençoasse. Eu falei: abençoar no quê? Que o senhor abençoasse. Eu falei: não, eu não vou abençoar, eu vou orar abençoando. Está errado, amigo. Está errado. Como que eu vou apresentar um sacrifício para Deus se Deus mandou destruir? Não tem como. Como que eu vou abençoar? Eu falei: não, você está equivocado. Só que eu fui um pouco rude. Você entendeu? Eu podia ter orado. No entanto, eu perdi esse casal da igreja, porque os caras vazou. Sei lá, falou: eu vou ficar aqui. Não teve cara mais. Mas eu falei: eu vou abençoar um negócio que Deus condena? Não tem jeito. Eu falei: meu irmão, vai casar. Vai casar aqui e abençoar. Eu já cortei mesmo. Entendeu? E aí eles olham a igreja, não voltaram mais na igreja. E olha, cruza comigo, mas também não casou até hoje. Entendeu? Então são pessoas que realmente não querem mudança, e Deus não aceita isso. A palavra de Deus, ela não é para ser, ou seja, ela é para ser obedecida e pronto, acabou. Não interessa se isso vai te agradar ou não. Não interessa se isso caiu para você bem ou se não caiu. É uma vontade da parte de Deus, e no reino de Deus funciona a vontade de Deus e não a nossa vontade. Porque a nossa vontade, meu irmão, duvido. A tua vontade, o que você faria com aquele discípulo que pisou na bola com você? A tua vontade, não fale. Nem pense. O que você faria com aquele que enfiou o dedo na sua cara e falou aquilo lá que só você sabe? O que você faria com o seu patrão lá, que a Bíblia manda você respeitar ele como respeita o Senhor Deus? Ainda sendo ele mau. O que você faria com aquele cara que grita com você? Nem fale. Então, olha só, aqui ele pega as ovelhas, o melhor das ovelhas, o melhor dos camelos, e leva, amém, para Israel. E aí o profeta chega, e o profeta fala assim: puxa vida, que balido de ovelha é isso? Que mugido de vaca que é esse?
Puxa vida, ele falou assim: olha, eu trouxe para apresentar ao Senhor. Deus não aceita carne, irmãos. Deus não aceita obras da carne. Entenda isso. Nenhum ministério, nenhuma liderança cresce se houver obras da carne. E Satanás é perito em introduzir obras da carne, projetos da carne dentro da igreja. Hoje existem denominações que elas são guiadas por livros de autoajuda. Tem mais psicologia do que palavra de revelação dentro da igreja. Você entendeu? Eu não sei o que tem, é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo, e não tem nada a ver com a palavra de Deus. Sabe por quê? Usa-se meios, a igreja primitiva, os meios dela ganhar almas, era oração, jejum, unidade, perseverança, comunhão. Tinha vida com Deus. Caía na graça do povo e o povo acrescentava almas. O Senhor acrescentava almas. Aqueles que iriam salvar dentro da igreja. Esse era o projeto de Deus. Então a gente não precisa de nada disso. Nós precisamos da palavra revelada da parte de Deus. Se Deus der uma direção para você, aparentemente ela vai ser uma direção maluca. Você vai falar: meu Deus, Deus mandou eu fazer um negócio aqui. O meu cunhado, ele trabalhava numa empresa. Deus visitou o pastor dele. E o pastor dele falou assim para ele: olha para você, alguém que está trabalhando, está defendendo o seu pão de cada dia. Aí o homem de Deus chega e falou assim: ó, o Senhor mandou falar para você abrir uma loja lá em Santo Antônio da Posse. E eu não conheço Santo Antônio da Posse, mas o Senhor me mostrou o lugar que é. Então a gente vai lá, eu vou te mostrar o lugar que o Senhor mostrou aonde você deve abrir essa loja. E ele falou: mas não mexia com o ramo, não sabia de nada. Comprou uns sapatinhos, foi para lá, chegou lá, era um cômodo apertadinho, ficava do lado de um mercado grande que tem em Santo Antônio da Posse, mas uma salinha de nada. Começou lá, porque Deus mostrou. Irmãos, hoje ele tem umas 3 casas em Santo Antônio da Posse. Tem uma loja na Estiva, uma loja em Santo Antônio da Posse, tudo terreno próprio, um prédio próprio, uma chácara, 2 caminhonetes Triumph, da Mitsubishi Triumph, 2 caminhonetes novas. Você entendeu? Deu um carro para mim, deu um carro para o pastor dele, patrocinou a construção da igreja de Santo Antônio da Posse. Você entendeu? E está para abrir mais lojas. Sabe por quê? Porque Deus deu uma direção e ele obedeceu. E alguém, entendeu, que viu que ele fez isso, tentou fazer do mesmo jeito, da sua maneira, se ferrou. Cortou para trás, perdeu tudo. É diferente. Meu irmão, se Deus dá uma direção para você, obedeça. E não faça nada sem a direção de Deus. Deus mandou destruir, o camarada não destrói. Agora veja só o que esse cara fez. Ou seja, versículo 15, do capítulo 15. Disse Saul: de Amaleque as trouxeram, ele culpou o povo, porque o povo perdoou o melhor das ovelhas, das vacas, para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Amado, líder que dá crédito para o povo, peca contra Deus. Se você muito ouviu o que o povo quer, o pessoal da igreja, do seu discipulado, você sai da visão. Porque todo dia alguém tem uma ideia nova. Por que não faz assim? Meu irmão, se você entrar na do povo, a igreja vira loja. Vende roupa, sapato, carne, vende tudo, cara. Não, pastor, vamos fazer isso, pastor, vamos fazer aquilo. Pastor, por que um quer que pinta de rosa, outro quer que pinta de vermelho, outro quer que põe fogo, outro quer que arranca fogo, um porque não põe uma lâmpada, não arranca o banner, arranca. Cara, é uma loucura. Então, se você não for guiado por Deus, amigo, você fala a voz do povo. Amém? Agora, olha só uma coisa. Ele fez loucura. E quando Samuel repreende ele, novamente o que ele faz? Ele rasga o manto de Samuel. E Samuel olhou para ele e falou assim: assim conforme você rasgou a minha capa, assim o Senhor está rasgando o teu reino. E no capítulo 16,
versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: o Senhor visita Samuel e diz: até quando, Samuel, terás dó de Saul? O que eu aprendo aqui? Irmão, tem discípulo que não tem jeito. Entenda isso. Tem discípulo que é complicado. Ele não quer Deus, não quer obedecer a Deus, mas ele não quer sair da posição que ele está. Entenda isso. E Deus não aceita. Samuel tinha muita amizade, havia uma comunhão muito grande com Saul, e ele tinha dó. Eu tive uma visão essa semana. Eu estava orando no altar, e eu tenho uma maneira de orar no altar. Eu ajoelho, coloco os braços assim, viro o rosto e fico ali orando. E nessa visão que Deus me deu, eu estava dessa maneira assim, pastor Du, e estava escuro a igreja, só eu dentro da igreja. E alguém pisava nos meus dedos. Mão na Bíblia é obra, alguém pediu na obra. Eu na hora eu já puf. E eu, um espírito, eu tentava olhar assim, eu não conseguia ver, mas era um homem alto, e estava com um sapatão desse de trabalho, ele pisava e fazia assim nos meus dedos, e eu tentava pegar ele para o pé. Falei, cara, eu vou arrancar você daí. E era um demônio, só que eu não vi o rosto, eu só vi o pé, e era uma pessoa muito alta, um ser assim alto, pisava, e eu tentava pegar e não pegava. De repente eu peguei na barra da calça dele, eu agarrei assim, comecei a orar e falar em línguas. Só que eu sabia o que eu estava falando em línguas, eu não ouvia, mas eu sabia pelo Espírito. E no falar de línguas eu falava: Senhor, queima, queima, queima. E eu sentia que ele tentava sair. Eu falei: eu não te largo, velho. Aqui você está na água, ou eu ou você. E ali, quando foi que eu senti que ele não estava aguentando mais, ele saiu correndo. Aí eu levantei e saí correndo atrás. Lá fora da igreja, do lado de fora, tinha luz. Quando eu saí correndo, da maneira que eu corri atrás dele, ele foi diminuindo. Conforme eu saí lá, quando ele saiu assim, eu olhei pelas costas, era alguém que eu conhecia. Quando ele virou, era alguém da igreja. E aí, nesse período de tempo que eu corri atrás dele, Deus falava assim uma palavra, o nome de uma pessoa no meu coração que só eu conheço e sei quem é. Essa pessoa, eu não vou citar o nome dela, mas ela é ladrão. Rouba, mas rouba mesmo. Você entendeu? E Deus falava o nome dela no meu coração quando eu estava correndo atrás dessa pessoa. Então Deus fala através de figuras. E nessa visão, aí eu olhava para ele assim, era uma pessoa que eu conhecia. Só que Deus falava o nome de outra pessoa. Deus estava querendo dizer: esse cara que está no altar está roubando. Está roubando. Entendeu? E por que ele está roubando? Por ele fazer parte, né, de ser uma coluna. Ou seja, o inimigo está agindo através da vida dele. E as obras da igreja estão sendo impedidas. Muita coisa está sendo impedida porque eu estou impedindo. Ou seja, esse demônio está agindo aí dentro. E por isso que muita coisa não está. E, amigo, passei 3 meses com a finança da igreja. Só Deus sabe. Você entendeu? E aí você vai... o porquê que está isso? O porquê que está isso? Por que houve fome em Israel? Tem um motivo. Aí você tem alguém na tua equipe que está roubando a Deus. Entendeu? E equipe é coisa séria. Se um pisar na bola, todo mundo sente. Isso é terrível. Entendeu? É assustador. E aí eu cheguei para ele. Cheguei e falei: amigo, senta aqui comigo. Eu tive um sonho assim. E eu amo a vida dessa pessoa. Amo, porque é um excelente discípulo. Só que está errado. Eu falei: olha, eu estou desligando você disso. Eu vou ficar no prejuízo. Porque você é muito eficiente, só que você está errado. E eu falei assim: eu quero fazer uma pergunta para você. Em cima do que eu te falei, contei a visão. Você está fazendo isso? Ele falou: pastor, estou. Aí eu dei aquela respirada assim, falei: ok, obrigado por ser sincero, mas o dia que Deus visitar novamente e mostrar que você deve voltar, você vai voltar nas atividades que você está, até então não. O que aconteceu com Samuel? Samuel tinha dó de Saul. Tadinho, o cara é bonzinho,
você ferra a tua equipe, você ferra a sua igreja, a unção de Deus se esvanece, vai embora, você entendeu? Você se desvazia, muita coisa dá errado e você não sabe por quê. Vocês lembram lá de Acã? Lá de Josué capítulo 6, 7. Acã, o que ele fez? Ele escondeu lá aquelas coisas lá, Israel perdeu a guerra. Então, às vezes, dentro do discipulado, o líder está perdendo conquistas por causa de alguém que não está nem aí, cara. Vocês lembram lá de Jonas? O barco está afundando. Por causa de quem? Por causa do camarada que está dormindo. Não está nem aí com nada. Eu sei que trabalhou, que administrou, que investiu, que tem um chamado, que tem um sonho, que está fazendo certo, está sofrendo, está chorando de madrugada, está pagando um preço. Vai perder tudo por causa de um? Ah, não, tem que jogar no mar. Tem que... Baleia, ó. Entendeu? Ainda bem que a baleia só engoliu. Deus é misericordioso. Devia ter mastigado, brincado um pouquinho. Você entendeu? É verdade. E só que aí, quem é errado é Jonas? Não, é o dono do navio. Por quê, pastor? Porque qual que é o critério do dono do navio? Qual que é o preço para entrar no teu ministério? Qual é o preço para estar na tua célula? Qual é o teu preço para ser o seu discípulo? Qual é o preço para estar na tua igreja? Qual é o preço? Eu tenho um preço. Quer entrar no meu discipulado? Quer fazer parte da igreja? Quer trabalhar? Quero. Quer crescer? Quero. Tem um preço. Então, se você, não, vem cá, vem, você também, vem, você pega, nossa, tá formado, ok. O barco vai afundar, amigo. E não adianta você falar, Deus. Aí Deus olha para Josué e falou, não mandei você fazer aliança com os gibeonitas, problema teu, agora aguenta. Agora é pedra no teu sapato, engole, problema seu. Você está entendendo? Então, irmãos, Deus, ele respeita as nossas decisões. Só que duas decisões, elas têm implicações futuras. E elas vão trazer para você consequências. Boas ou más. Você decide. Entendeu? Você decide. Então é preferível esperar em Deus e obedecer a Deus. Agora olha só, até quando? Por quê? Porque Samuel tem enroscado com a sua liderança, porque ama alguém. Entendeu? Está com dó de tirar o cara da posição que ele foi chamado. Meu irmão tem pecado no altar, mas pastor, eu só tenho ele. Ok, põe CD, arranca ele. Manda embora, ponto, acabou. Nossa, e ele, a igreja sem ele aqui. Então faz uma estátua dele. E põe no altar, e põe o povo para ajoelhar. Ué. Você entendeu? Essa é a realidade. Então não tem essa tendência, mas eu não tenho. Eu já ouvi pastores dizer isso. Nossa, só tem essa banda aqui, porque essa banda só tem esses irmãos aqui, porque se não foi ele, meu Deus do céu, aquele ali tá capengando, esse aqui não dizima, aquele ali é adultério, mas eles tocam bem. Nossa, quando eles tocam, o céu abre, cai capeta para todo lado. Amado, é sério. CD não peca. CD, cara, não vai em festa do mundo, não vê revista pornográfica, bichinho é santo. Põe CD. Esses dias Deus visitou minha esposa na hora da oração lá na salinha, falou para 4 pessoas do altar, fazem parte, vocês 4 não vão subir. Não vai. E falou por quê? Aí subiu só 2 pessoas. Você vê que unção de Deus que foi. Sabe por quê? Porque Deus foi honrado e respeitado. Ok? Deus falou por quê? Falou, por causa disso, isso. Aí, é verdade ou não é? É. Ok, então, beleza. Aí passa-se um tempo com certa situação, devolve a pessoa novamente, ensina, e a pessoa vai valorizar. Você entendeu? Então quais são os critérios que você tem no seu ministério? Igreja tem que ter critérios, altar tem que ter critérios, e a porta é estreita, meu irmão, porque porta larga ninguém valoriza. Amém? Agora olha só uma coisa, se Deus rejeita, por que eu tenho que aceitar? O que Deus disse para Samuel? Samuel, você vai na casa de Jessé,
Dentre os filhos de Jessé tem alguém lá que eu tenho avaliado o coração do cara. O cara é sincero, o cara é prudente, o cara me ama, é um adorador, e o cara defende aquilo que é dele, ele é um cara de respeito, e ele tem tudo para ser rei, porque o cara tira a ovelha da boca de leão, tira a ovelha da boca de urso, da mão de urso. Não vai tirar alguém da mão de Satanás? Então esse cara tem que ser rei. Esse cara que tem que estar no trono, não um sem vergonha que está aí, que não faz nada que eu mando. Ele vai estar fazendo tudo do jeito dele. Então eu preciso colocar alguém que vai fazer do meu jeito. Mas eu não vou tratar ele da maneira que, eu não vou treinar ele da maneira que eu treinei, e não vou colocar ele da maneira que eu coloquei Saul. Com ele vai ser diferente. Eu vou criar ele debaixo de rejeição. Vou tratar dele no deserto. Vou treinar ele debaixo de perseguição. Porque quando ele entrar lá, ele vai entender o que e onde eu coloquei ele, o que eu entreguei na mão dele. Amados, eu vou dizer para você, eu até estava conversando com a pastora Zoraide aqui na hora do intervalo. Todo ministério que é forjado debaixo de humilhação será um grande ministério. Esse negócio de que é uma benção, você é isso, você é aquilo, não, porque e não tem perseguição, e não tem luta, e não passa desafio, não tem problema. Amado, é a primeira tempestade. Quando vê Jesus fala que é fantasma, e quer voltar para trás, quer pular para fora do barco. E era tudo macho, né? Não tinha uma mulher naquele barco. É fantasma! Corre! Vai correr para onde? Não tem jeito, está no barco, vai afundar. Aí o único que tem fé era Pedro, não é? Que disse: seu Senhor manda que eu vá até aqui, mas não tem saída mesmo, não tem para onde ir, e eu me encontro. Pá! Cara, é medo, é cisma, é terror, faz um cenário, puxa vida, né? Difícil. Mas entenda uma coisa: quando nós passamos por luta, por perseguição, hoje, na maturidade que Deus concede para a gente, eu digo para a minha vida, não tem mais problema, não tem mais desafio, não tem mais. Você entendeu? Tudo que vem é lucro e glória a Deus, aleluia. Vem, dá um, você dá 2, 3, dá 3, dá 6, e aí você vai vencendo em nome de Jesus. Mas entenda uma coisa: as características de Davi e as características que agradou o coração de Deus. Amém? Na aula que vem, na próxima semana, nós estaremos detalhando as características de Davi. Amém? Que Deus te abençoe e te prospere em nome de Jesus.